O livro do Êxodo é uma história de milagres e liberdade. Narra a história de Moisés, que pede ao faraó egípcio que liberte os hebreus escravizados. Após pragas e desastres, o povo hebreu sai para a liberdade. E é quando Deus divide o Mar Vermelho. A história atinge o apogeu com a entrega dos 10 mandamentos, as leis de Deus, no alto da montanha sagrada. Essa saga é a pedra fundamental de duas das maiores religiões do mundo. A narrativa do Êxodo é o fundamento do judaísmo e do cristianismo. É literalmente a história de perdedores que enfrentam a opressão, livram-se dela e se denominam o povo escolhido. Mas será que essa história é uma lenda religiosa? Ou existe algum indício de que essa narrativa fantástica de milagres e mistérios tenha mesmo acontecido? Há tempos, o Êxodo é considerado uma importante narrativa espiritual, rica em significado religioso, mas impossível de ser provada. Porém, novas descobertas na ciência revelaram indícios surpreendentes de que a história de Moisés e seus milagres incríveis pode estar embasada em fatos históricos e científicos. Qual é a ciência por trás dessas histórias bíblicas de milagres? Para investigar esta questão, temos que começar com o único texto que existe: o livro do Êxodo da Bíblia hebraica. A história começa com o povo hebreu escravizado no Egito. A Bíblia não menciona a data deste período, e entre as descobertas da arqueologia egípcia, não há menção a escravos hebreus. Entretanto, há um indício que pode estabelecer um cronograma para a história de Moisés e o Êxodo. No Museu Egípcio do Cairo, alguns dizem que existe um sinal, uma evidência física que pode provar a veracidade dessa história épica. Esta placa de pedra é chamada Estela de Merneptah, uma referência ao faraó que governou o Egito entre 1224 e 1211 a.C. A estela exulta as muitas conquistas do faraó. E na base da placa de 30 centímetros, os hieróglifos trazem uma afirmação surpreendente. Israel está destroçado. Trata-se da primeira menção inquestionável da palavra Israel. Claro que os vitoriosos sempre dizem que destruíram tudo, o que não significa que a coisa deixou de existir. Mas isso mostra que a terra de Israel já existia naquela época. Comparando a linha do tempo egípcia com a bíblica, a data do Êxodo começa a surgir. A Bíblia relata que Israel foi estabelecido 40 anos após os acontecimentos descritos no livro do Êxodo. Se a estela estiver correta, então isso demonstra que os hebreus estavam vivendo na Terra Prometida, a terra de Israel, por volta de 1211 a.C. Portanto, o Êxodo deve ter acontecido antes dessa data. Não há outra menção de Israel ou escravos hebreus nos registros egípcios. E a Bíblia não menciona o nome do faraó que governava o Egito no tempo de Moisés. Mas a Bíblia nos diz o que os hebreus estavam fazendo no Egito. E isso pode ser a chave para a descoberta de mais evidências. O livro do Êxodo diz: reconstruíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Rameses. Será que essas duas cidades podem ser encontradas? Caso possam, isso nos daria mais indícios da escravização dos hebreus e do Êxodo.
Escavações recentes no Egito revelaram o palácio de um faraó com enormes estátuas, onde atualmente fica a cidade de Cantir. Os hieróglifos antigos dizem que é a cidade de Ramsés, Pi-Ramsés, cujo nome coincide com os das cidades construídas pelos hebreus na Bíblia. Arqueólogos acreditam que a cidade foi construída por volta de 1280 a.C. Será que estas pedras foram utilizadas pelos escravos hebreus do Êxodo? Se esta for mesmo a cidade mencionada na Bíblia, então é possível identificarmos o faraó do Êxodo. A construção foi feita por Ramsés II. E Ramsés II provavelmente iniciou seu reinado por volta de 1280 a.C. Isso nos dá uma cronologia para o Êxodo em algum momento entre a construção da cidade de Ramsés em 1280 a.C. e a conquista de Israel pelo faraó Merneptah por volta de 1211 a.C. Durante este período, a Bíblia diz que os egípcios temiam que os escravos hebreus se rebelassem. Por isso, costumavam assassinar todos os filhos homens dos escravos, com uma exceção. Segundo a Bíblia, a mãe de Moisés era hebreia. Para salvar a vida de seu filho, ela colocou a criança num cesto de papiro e o lançou nas águas do rio Nilo. Por sorte, a cesta e a criança foram encontrados pela filha do faraó. A Bíblia diz: ela o adotou por seu filho e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. O nome Moisés, em hebraico, significa retirado, salvo, e reflete o fato de que Moisés foi retirado do berço nos juncos pela filha do faraó. Esse é o motivo do nome. Mas o nome Moisés pode nos dar outra pista para a história, pois Moisés não é um nome hebreu. A palavra como a pronunciamos, Moisés, significa filho de, em egípcio. Tome como exemplo Ramsés, que significa filho do deus do sol, Amon-Ra. Ou Tutmés, filho de Tut, deus da sabedoria. Uma das formas de entender o nome de Moisés é que ele foi batizado como filho de um dos deuses egípcios. Mas assim que passou a acreditar no Deus único de Israel, ele abriu mão desse nome e usou somente Moisés. Quando se tornou adulto, Moisés testemunhou seus irmãos hebreus escravizados pelos egípcios. Segundo a Bíblia, quando Moisés viu um egípcio maltratar e matar um de seus irmãos hebreus, vingou-se e matou o homem. A ação tempestuosa não só mudou sua vida, mas teve influência no destino de todo o seu povo. A Bíblia diz: Moisés fugiu para longe do faraó e se refugiou nas terras de Midian. A verdadeira localização de Midian é um mistério, mas foi lá que Moisés supostamente teve seu primeiro encontro com Deus. No livro do Êxodo, Moisés deixa o Egito após assassinar um feitor cruel. Segundo as Escrituras, Moisés buscou refúgio em Midian, cuja localização exata nunca foi clara.